Mister, você poderia falar sobre VRAM nas placas? Pelo que eu tenho visto, o mínimo do mínimo de VRAM hoje em dia é 8 GB. Aoba, eu sou o Mr. Blue Sky, eu sou técnico de informática e hoje vamos falar sobre VRAM, memória de vídeo das placas de vídeo. E hoje estamos tendo uma polêmica que muitos estão dizendo que 8 GB de VRAM é pouco. Então vamos lá. Realmente o mínimo hoje em dia é 8 GB de VRAM. O problema é que eu não concordo tanto vendo o preço que você está pagando hoje em dia em GPUs. Você está pagando por uma boa GPU, hoje em dia, R$2.000 a R$3.000, que já é bem salgado no bolso do público brasileiro para você ficar com um básico de VRAM. Hoje as placas que a gente tem de entrada na NVIDIA são a RTX 5060, as RTX 5060 Ti, e no lado da AMD temos a 9060 XT. Ambas essas placas, 4060, 5060, 5060 Ti e 9060 XT, têm as suas versões de 8 GB de VRAM. Acontece que essas placas elas são marketadas para o Quad HD, e jogos com essas resoluções já pedem mais VRAM para rodarem liso. Vamos primeiro explicar como acontece uma defasagem de uma placa de vídeo. Eu vou dar o exemplo da minha placa de vídeo, a RTX 3060 Ti. Houve uma época que a 3060 Ti era uma placa que dava para rodar jogos em 2.5K. Com os lançamentos de novas gerações de jogos, você vai defasando. Os requisitos dos jogos para rodar em 60 FPS a 2K vão aumentando e com isso a sua placa vai se defasando. Ou seja, agora para você rodar um jogo lançamento desse ano, a sua placa agora não roda mais em 2.5K. Melhor você rodar em Full HD no Ultra. Aí vai passar outras gerações de jogos e vai começar a defasar de novo. Agora ele já não roda em Ultra HD. Agora para você rodar os jogos de lançamento, você tem que colocar os gráficos no médio. É assim que vai acontecendo as defasagens de placa de vídeo. A escolha hoje em dia de 8 GB de VRAM em placa de entrada dá margem para uma defasagem muito rápida. Jogos lançamentos de hoje em dia já estão pedindo mais 8 GB de VRAM. Tipo Black Myth Wukong, The Last of Us, Cyberpunk. Já são jogos que se você rodar em 2K com placas como a própria 4060, 5060, colocando a 2K de resolução e tentar colocar no Ultra, você provavelmente não vai rodar esse jogo a 60 quadros. Mesmo que você tente, sei lá, DLSS, gerador de quadro por IA, é bem provável que você não alcance 60 quadros em 2K. Talvez fique ali em média entre 40, 50, ainda é jogável, mas você não vai conseguir atingir 60 quadros justamente porque vai ter uma falta de VRAM. Você provavelmente teria que ter no mínimo 10 ali. O próprio jogo pede mais VRAM para rodar mais fluido, e não tendo isso na placa, você acaba tendo limitações no jogo, você acaba tendo que abaixar os gráficos. E vamos ser sinceros, você que tá pagando 3.000 numa placa, 2.000 numa placa, você não quer ser forçado a baixar gráfico pra, sei lá, o seu jogo parar de travar ou alguma coisa assim. A gente pede pro mercado, tipo, de raiva mesmo. Eu ouvi muita gente defendendo, é muito caro fazer placa de vídeo de, sei lá, de 12, de 16. Não é. A própria NVIDIA, gerações atrás, em sua placa de entrada, fez uma placa com 12 GB de VRAM, a famosa RTX 3060. Então,